Olá, meus queridos, uma boa noite, trazendo aqui uma reflexão para os nossos corações. A nossa mensagem está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4. O título dessa mensagem é Atenção ao muro que nos cerca. No livro de Neemias, capítulo 1, nos fala sobre a história de um homem de Deus. Ele era copeiro do rei. Ao saber sobre o que estava acontecendo a Jerusalém, sua cidade de nascimento, Neemias ficou muito triste de saber que o povo dele estava passando fome e que os muros de Jerusalém estavam rachados. Essa mensagem é do meu novo livro, que fala sobre o tema inveja, correntes da inveja. E eu quero passar essa mensagem que o Senhor me deu aqui para o canal. Versículo 3 diz assim: E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Observamos que a primeira atitude que Neemias teve ao ouvir as palavras do que estava acontecendo em Jerusalém, com o povo dele, ele chorou, ele se sentou, ele se prostrou, né? Chorou, lamentou, se queixou. Mas vamos observar que isso foi por alguns dias. Passado alguns dias, ele não ficou só se lamentando. Ele tomou uma atitude. E qual foi a atitude que Neemias tomou? Aqui a palavra de Deus diz. Neemias tomou uma atitude, ele foi jejuar e orar perante o Deus dos céus. E você, o que é que você faz quando chega o problema diante de você? Quando chega a má notícia? Você vai reclamar, resmungar, brigar, gritar? Ou você vai se ajoelhar e vai orar? Vai se ajoelhar e entregar a Deus e pedir a Deus uma solução, pedir a Deus uma provisão, pedir a Deus a proteção. Neemias tomou a atitude de clamar a Deus, de jejuar e orar. Como homem de Deus, ele entendia que sem a ajuda de Deus ele não conseguiria ajudar seu povo. Neemias não se conteve em ficar parado, ele decidiu agir, decidiu em fazer algo para mudar aquela situação. Observamos que ele decidiu se posicionar diante do problema e a partir disso aquela situação iniciou a mudar. Neemias se levantou do comodismo e tomou uma postura e diante dele o mar se abriu. Pessoas foram surgindo na caminhada dele para auxiliar no projeto de construção dos muros de Jerusalém, que foi o projeto que ele colocou no coração dele. Ele pensou, peraí, eu não vou abandonar o meu povo. Não é porque eu estou aqui como copeiro do rei, comendo bem, morando no castelo, eu vou abandonar o meu povo lá na miséria, com os muros de Jerusalém caídos, correndo o risco do inimigo entrar e matar meu povo. Não, ele tomou uma postura, ele tomou uma decisão e ele decidiu agir, ele decidiu trabalhar pelo povo dele. Ele não foi egoísta, a felicidade não estava, não dependia só da vida dele. Para ele ser feliz, ele demonstrou que precisava que também as pessoas da família dele, o povo dele estivesse bem, gente. Será que você é assim?
Ou você é egoísta, pensa assim, eu estou bem, não importa os outros. Pois sabe que eu não sou assim. Não sou assim como você. Se você pensa assim dessa forma como você, eu penso como Neemias pensou. Eu nunca consigo, por mais bem que eu viva, eu nunca consigo pensar só em mim. Eu sempre penso nos outros. Para mim, as pessoas ao meu redor estando bem, feliz, eu estou feliz. E para mim isso é importante. Porque se elas estiverem com problema, eu vou estar com problema também, porque eu acabo doendo em mim também o problema das outras pessoas ao nosso redor, quando a gente ama a nossa família. E isso não vai só, isso vai para amigos, isso vai para pessoas que eu conheço, até para pessoas que eu conheço na internet, pessoas que eu não tenho contato, eu não preciso ter esse contato, mas eu desejo bem, eu quero que elas fiquem bem, eu quero que elas tenham vitórias na vida dela. Então, nós temos que se espelhar na atitude de Neemias, nessa atitude generosa dele. Então, trazendo essa mesma situação para as nossas vidas, nos dias de hoje, eu quero que você entenda que nós temos um muro ao nosso arredor, um muro espiritual. E este muro é de forma espiritual, e ele só é consolidado através da vida espiritual. E ele é construído através de oração, através de sintonia sua com o Deus Criador. Não esqueça disso. No momento que você se afasta de Deus, esse muro tem a tendência a ficar em ruínas. Ele começa a se desmoronar, começa a aparecer brechas. E essas brechas, se não for fechada de forma espiritual, porque aqui estamos falando de um muro espiritual que nos cerca, se essas brechas não for fechada, o inimigo entra por essas brechas. Ou seja, os problemas entram por essas brechas e se tornam gigante diante de nós. Porque se nós não fecharmos os nossos muros espirituais ao nosso redor, se nós não fecharmos o muro ao nosso redor, nós ficamos fracos sem a proteção de Deus. Por isso, a importância de fechar as brechas do muro que nos cerca, de forma espiritual. Essas brechas fechadas com muita oração, com leitura bíblica, com a vida afastada do pecado e buscar obedecer à lei de Deus e fazer o bem ao teu próximo. Procura fechar essas brechas. Porque as sementes que você plantar são sementes que você vai colher. Não esqueça disso. Medita nessa palavra. Guarda essa mensagem no teu coração. Lembra que ao nosso redor está Deus, que simboliza um muro espiritual que nos cerca, que nos protege. E quando este muro começa a cair, se desfazer de certa forma, o inimigo age espiritualmente, começa a invadir um território que é nosso. Quando o nosso muro espiritual não está fechado, o inimigo começa a entrar no nosso território, começa a invadir o nosso território. E se ele encontrar sem proteção espiritual de Deus, ele vai corroendo esse território e vai fazendo essa pessoa ir para destruindo a vida espiritualmente dessa pessoa, destruindo as emoções. E você está entendendo o porquê do quanto é importante ter uma vida de oração? O quanto é importante você fechar as brechas do muro espiritual que te cerca com uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, uma vida da leitura da palavra de Deus. Lembra, guarda essa frase. Essa frase foi o Senhor que me deu em um dos livros que eu escrevi. O livro Meu Jardim de Oração.
Eu tenho o dom da oração desde criança. E eu tenho este livro que Deus me deu, alguns livros, e Deus me deu este livro de oração. A oração são ondas de proteção ao nosso arredor. Quanto mais você orar, mais protegido você vai ficar. Quanto mais você orar pela sua família, mais protegida a sua família fica. Quanto mais você orar pela sua casa, mais protegido você vai ficar a sua casa. Você deve orar sem cessar. Não é que vai ficar com a psicose, não, você ora, agradece, ora ao Senhor, tira aquele momento com o Senhor de oração. Amém? Guarda essa mensagem no teu coração, que alguma semente boa você colha para a tua vida, para que você possa amadurecer, que Deus continue falando contigo. Compartilha essa mensagem para que alcance mais vidas. Amém? E fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser.